Olá, vamos dar continuidade então ao nosso curso de games. Nessa segunda aula, vamos trabalhar com objetos, tá? Então na primeira aula trabalhamos com a janela e agora vamos colocar objetos dentro dessa janela. O que a gente vai estudar nessa aula? Como inserir um objeto retangular ou quadrado, enfim, né? Um objeto, uma forma, né? Como carregar uma imagem e aí trazer essa imagem para a tela. E também faltou da última aula como definir um título para a janela, porque a gente vai usar esse título para mostrar, por exemplo, pontuação, esse tipo de coisa. Mas o objetivo dessa aula é como a gente carregar um objeto para dentro da nossa tela, da nossa imagem, tá? Da nossa janela. Muito bem, então nós vamos continuar usando os objetos útil e gráficos, né? Principalmente os gráficos. Então vamos primeiro aprender a trazer uma forma, né? Um objeto, um retângulo, um quadrado para dentro da nossa janela, tá? Vamos fazer, antes de mais nada, duas alterações aqui. Primeiro, aqui na função que pinta a janela, a gente vai fazer, na função principal aqui inicia, a gente vai colocar um título nessa janela, né? Uma legenda na parte superior. Então a gente vai usar a função G, ponto. Vamos definir um título. Então está mais para baixo aqui, ó, título janela. Repara que aqui ele escreve cadeia, né? Cadeia. Ele está esperando uma frase aqui, tá? Então, ou eu posso criar uma variável aqui em cima e, por exemplo, posso colocar assim, ó, cadeia, título e escrever, né? Por exemplo, game 2D. E aqui passar essa variável, título, ó. Tá? Então ela deu um nome aqui e aqui fica título. Como escrever direto aqui game 2D, tá? Vamos jogar na variável aqui. Vamos rodar para ver como fica. Olha, ela não entrou aqui, tá? Então vamos ver como é que a gente coloca ela lá dentro. Bom, voltar lá, é assim, ó. Na verdade a gente está esperando receber uma barra aqui, não, tá aqui, ó. Game 2D, ó, o título aqui, ó, tá? Então eu já consigo dar um nome, mas não é um nome, é como se fosse essa barrinha aqui, ó, tá? Ela serve para identificar o que está acontecendo, mas ela não é um lugar na janela onde eu vou fazer troca de dados. Por exemplo, se eu movimentar o cursor, ele me mostra onde o cursor está. Se eu fizer um ponto, ele me mostra. Não, isso aqui é para título, né? Para ficar aqui em cima. Legal. Então eu já aprendi a colocar o título. Outra coisa que a gente vai fazer é começar a mudar e deixar aqui na função início uma coisa, vamos deixar nosso programa um pouquinho melhor, tá? Assim, do ponto de vista estruturado. Então eu vou, na função início, eu vou criar aqui, ó, eu vou chamar uma função montar janela. Vou chamar de montar janela, tá? E essa função eu vou criar aqui, ó. Então deixa eu colocar esse cursor, esse fecha-chaves aqui. E aqui a gente vai criar função montar janela. Opa, janela. Perfeito. Abre colchetinho, né? Colchetinho não, chaves, fecha chaves. Então aqui eu tenho uma função janela. Então o que na verdade mudou? Nada, né? Do ponto de vista prático, nada. A gente tem a função principal, que é essa aqui. Ela chama montar janela. E a função montar janela, em determinado momento, vai chamar a função que pinta a janela. Então vamos ver se isso alterou. Olha lá, não mudou nada, tá? Apenas ficou mais estruturadinho aqui, né? Eu vou deixar sempre a menor quantidade possível de código aqui. Vou sempre quebrar em funções. Bom, então, agora todo o nosso trabalho está aqui no montar janela. O que a gente tem que fazer no montar janela? A gente agora tem que criar uma função para desenhar um quadrado. Então eu vou criar ela aqui, ó. Função desenhar, que eu vou chamar de quadrado ou objeto, né? Desenhar objeto. Vou chamar de objeto. E abrir, né? E fechar. E essa função agora, essa rotina, ela vai exigir do nosso objeto G um novo elemento, né? Esse elemento vai ser o desenhar, G.desenhar retângulo, ó. Então você tem aqui, ó, desenhar retângulo, tá? Não é, só não confundir com quadro, que parece quadrado, é de retângulo, tá? Desenhar retângulo. E aí esse cara, ele vai me pedir uma série de informações. Então ele vai pedir o seguinte, ó. Qual que é o valor de x, né?
o valor de y, largura e altura. O valor de x é a posição da tela que eu quero que ele fique. Então, eu estou imaginando o seguinte, se a minha tela tem 600, eu vou colocar 300. Ou eu posso fazer o seguinte, ó, largura dividido por 2. Tá? Então, aqui é a largura, aqui eu vou dizer altura dividido por 2. Então, você que escolhe, ou você deixa para ele centralizar a largura dividido por 2, ou você, se for usar 600, coloca 300, então. Tá? 300 por 300. A largura, aí já é a largura do objeto. Eu vou dizer que ele tem uns 50 de tamanho, 50 pixels. E a altura também, para ele ser um quadradão. Arredondar cantos é se eu quero que o objeto tenha aquela pequena arredondamento na lateral. Eu quero. E o preencher indica se eu quero que o objeto seja preenchido, né, por uma cor. Eu quero. Então, verdadeiro. Não quero ele vazado, né? Esse é o desenhar retângulo, tá? E eu vou definir aqui antes, ó, G, ponto, eu vou criar uma cor, definir, ponto, definir cor, eu vou colocar G, ponto, cor, esse objeto eu vou deixar azul, opa, azul, pronto. Então eu estou definindo agora, não vai confundir isso com a cor da janela? Não, não vai, tá? É dessa instância nesse momento aqui. Então, eu vou definir a cor para azul e vou desenhar um retângulo no meio da janela, 50 50. Então, desenhar retângulo, ele vai desenhar uma forma lá. Bom, não adianta só eu desenhar o retângulo, né? O objeto aqui. Eu preciso, na hora que ele tiver, além dele pintar a janela, eu preciso que ele desenhe esse cara. Desenhar objeto. Então, ao mesmo tempo que eu desenho a janela, eu peço para ele lá dentro ficar desenhando esse objeto. Tá? Então, por acaso, quando eu mover o objeto mais para a esquerda, ele tem que desenhar esse objeto mais para a esquerda. Tá? Agora, tem um detalhe, né? Quer ver que interessante? Vamos ver se aqui eu já consigo pegar. Cadê o objeto aqui, né? Eu preciso renderizar a tela. Depois que eu desenhei o objeto, eu preciso renderizar. Mas o renderizar, ele está aqui, ó, no pintar a janela. Então, não é aqui que ele vai ficar mais, ó. Porque se eu deixar ele só aqui, ele só vai renderizar a janela, aquela parte branca. Eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui, ó. Tá? Então eu preciso que ele pinte a janela, desenhe o objeto e renderize todo o conjunto. Esse renderizar não renderiza só um ou outro, ele renderiza todo mundo. Tá? Então, dessa forma, ó, agora eu tenho um objeto. Não está bem no centro, mas depois a gente vai ver. Tá? Porque a janela tem as dimensões um pouquinho diferentes. Mas ele está aqui. Esse objeto está desenhado. Bom, então, como é que eu desenho o objeto? Eu crio a função retângulo, pela função retângulo eu crio um objeto com esse tamanho, né, preenchido, bonitinho. Depois você brinca aqui, né, coloca falso para ver como é que ele fica e tal. Mas eu defini o objeto. Agora, e chamo esse objeto aqui, né? Eu preciso nessa rotina. Quem está controlando toda a minha janela, toda vez que a janela ela é montada de tempos em tempos, né? Quem está controlando que ela tem cor branca, que ela tem um objeto, é esse momento aqui, tá? Então, aqui em cima é só a chamada, mas o que vai valer para nós aqui é esse miolão aqui, ó, tá? Onde eu pinto, desenho, renderizo. Bom, agora vamos ver como é que eu faço para trazer uma imagem. Então vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos desligar a cor um pouquinho, desligar a cor, home, e vamos fazer o seguinte. Opa, cadê você? O teclado aqui se perdeu um pouquinho. Nós vamos usar uma função chamada g.desenhar imagem, tá? Só que essa função ela tem o seguinte: o que ela pede no x? A posição. A posição eu sei que é 300, né? A posição de largura, a posição de altura. E esse endereço seria aonde que essa imagem está, mas não o caminho dela, C, dois pontos, barra, não. É o endereço interno do Portugal que sabe onde essa imagem está. Mas que diacho é isso, Ivan? É assim, ó.
você está pedindo para ele desenhar uma imagem. Essa imagem já vai estar previamente carregada aqui. E essa imagem você vai fazer assim, ó. Você vai usar a função G, e aí nessa função G você vai usar essa opção aqui, ó, carregar imagem. Nesse carregar imagem é que você vai dizer aqui, ó, aonde a imagem está. Bom, então eu preciso dizer, né, C, barra onde a imagem está, e para essa, e aí ele vai carregar, né? Só que na hora que ele carregar, olha que legal que a gente vai fazer, ó. A gente vai criar aqui na hora, ó, uma variável do tipo inteiro, chamada local imagem, né? Ou vamos chamar só de imagem. Então significa o seguinte, ó, quando eu carregar a imagem que eu vou apontar aqui, ele vai colocar um endereço aqui, um número, tá? Um número interno do Portugal. É esse número que eu vou colocar aqui, ó. Então esse é o endereço que ele está pedindo aqui, tá? Bom, então, como a gente ignorou aqui, ele não vai carregar o retângulo, ele vai tentar carregar uma imagem. E qual é o endereço dessa imagem? E qual o tamanho? Bom, aí são outros 500, tá? Eu vou pedir para você procurar na web imagens que tenham tamanhos pequenos. Geralmente, e se possível, imagens que tenham extensão PNG, JPEG ou GIF. Tá? Aquelas ICO, SVG, essas aí não carrega. Mas PNG, JPEG e GIF ele carrega, tá? Então, eu já carreguei aqui uma imagem prévia, deixa eu mostrar. Muito bem, ó. Eu carreguei aqui, chama monstro, é um monstrinho aqui pequenininho, tá? Se eu quiser fazer um jogo de comer vitamina ou comer, sei lá, posso pensar nisso, né? A criança tem que, quanto tempo ela leva para comer todas as vitaminas que estão espalhadas pela tela? A criança que come mais rápido é a campeã. Então eu coloco um objeto aqui, um personagem que eu chamei de monstro. Ele é bem pequenininho, tá? Ele deve ter 50 por 50 de tamanho, ele é bem pequenininho. Você busca na web, tá? Monstro e com a extensão GIF. Eu vou jogar isso aqui, ó, numa pasta. Eu vou criar uma pasta aqui chamada imagem. E vou colocar ele aqui dentro, ó. Então, veja, na pasta que eu estou salvando o meu jogo, vai ter uma pasta imagem com esse monstro.gif. Então eu vou dizer assim, ó, na pasta que eu estou, barra pasta imagem, monstro.gif. Então esse ponto barra indica que é a pasta onde eu salvei a aula. Inclusive vou salvar ela aqui, ó. Salvar, ela vai ser a aula 2, desenhar objeto. Desenhar objeto. Então perceba o seguinte, ó, eu estou salvando ela aqui e a partir dela eu tenho uma pasta chamada imagem, ó. Então a partir dela eu tenho uma pasta imagem monstro.gif. Aí o que significa? Ele vai tentar buscar essa imagem, caso ele consiga, ele vai jogar nesse endereço e eu vou ficar desenhando essa imagem toda hora na tela. Eu vou errar aqui de propósito, eu vou colocar monstros e vou rodar, quer ver? Variáveis do tipo cadeia, então a barra deve ser uma barrinha diferente. Barra ao contrário, perdão. É a barrinha assim. Então, essa barrinha aqui, ó. Tá, ele está dizendo aqui, a barra, tal. Então, play. Olha lá, ocorreu uma execução. A imagem monstros não foi encontrado, ó. Então, porque não existe monstros mesmo. Agora eu vou tirar e vou rodar de novo, ó. Aí o que vai acontecer, ó? Vai chegar uma hora que ele vai parar. Ele vai dizer, ué, você viu que ele carregou ali, né? Rapidinho, eu vou mostrar aqui, ó. Rapidinho, ele está carregando, ó. Só que ele sai. Aí ele está dizendo, o número máximo de imagens foi atingido. Ué, mas eu carreguei uma imagem só. Não é isso. Deixa eu limpar aqui. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, ó. Essa função desenhar objeto, ela está aqui nesse loop, né? Então, esse loop aqui do enquanto, ele está sempre sendo executado. Cada vez que eu chamo desenhar objeto, ele está carregando uma nova cópia dessa imagem. Então imagina, eu devo ter carregado umas 1.200 vezes a mesma imagem. Então, mas você não precisa? Então, desenhar a imagem eu preciso, mas trazer ela para a memória, carregar ela uma vez só. Então eu vou tirar isso daqui e vou colocar aqui em cima, ó, antes da função início. Ou seja, assim que o meu programa entrar, eu já vou carregar a imagem uma vez só. Então, dessa forma, ele só carrega isso uma vez só na memória. E aí aqui ele fica chamando todas as vezes, mas aí não estoura, ó. Tá vendo? O objeto está aqui. Aí você escolhe, ou você coloca o objeto aqui no meio, ou você coloca o retângulo. Aí basta você trocar aqui, ó.
Tá? Então você pode fazer um exercício com os dois, tanto com o objeto quanto a imagem. Tá? E aí, a gente termina essa aula onde a gente aprendeu a colocar um objeto na tela. Na próxima, a gente vai aprender a movimentar. Até a próxima!